Boa noite, muito boa noite a você que acompanha a programação da TV Mais. Está no ar mais uma edição do Esporte Mais para falar do cenário esportivo regional, para falar de futebol, para falar de voleibol. Em relação ao futebol, boas notícias na Copa Paulista. O São Bernardo venceu a primeira. Na terceira rodada da competição, o Bernô conseguiu uma vitória na estreia do técnico Wilson Júnior. Vamos falar também do Sub-20, das 4 equipes do ABC Paulista que disputam a competição. O Sub-20, que é a principal competição desta idade, desta meninada em São Paulo, e diante de estarmos em um dos estados primordiais para o futebol nacional, é um dos principais torneios do Brasil na modalidade, o Sub-20, com uma vitória interessantíssima do Santo André para cima do Santos, o Ramalhinho, que é o vice-líder da competição em seu grupo. Vamos falar do voleibol, como eu disse, o São Bernardo deu adeus à Superliga A. O negócio é o seguinte, São Bernardo disputou uma seletiva, né? E infelizmente acabou perdendo 2 dos 3 jogos e deu adeus. A seletiva ofereceria ao campeão, aliás, oferece ao campeão a vaga na Superliga A. E como São Bernardo não conseguiu chegar à decisão, não conseguiu chegar ao título, vai disputar a Superliga B junto com o Santo André também. Enfim, estes assuntos e muito mais. Tem a Série D, o São Caetano não jogou, mas ainda lidera o seu grupo. Tem a segunda divisão, com o São Bernardo, o Esporte Clube confirmando a liderança. E o Mauaense, infelizmente, se despedindo neste ano, né? O Mauaense foi tão bem o ano passado, este ano aqui foi mal. E na penúltima rodada já se sabe que o Mauaense não seguirá em frente na segunda divisão do Campeonato Paulista. Tem tudo isso e muito mais, tem prêmio para você que participa pelo nosso WhatsApp 947092534. Como eu faço para participar? Mande aí o seu nome, mande aí o seu bairro, a cidade, o clube, aquele clube que você simpatiza da nossa região e aquele clube de coração também. Enfim, fique à vontade para utilizar, usar e abusar do nosso WhatsApp 947092534. O que está valendo? Na próxima sexta-feira, 2 pares de convites para almoçar no La Gábia. Bom demais, hein? Bom demais. Coloca os endereços do La Gábia aí. Dr. Baeta Neves, número 96, e também na Armando Ítalo 7688. O Marcos, já foi quantas vezes no La Gábia aí, hein, nesse meio tempo? Olha, Léo, desde a fundação do La Gábia. Isso, eu fui... 1932. 32, eu fui 1.282.764. Boa, tá aí a contagem, contando almoço e janta, não tem mais janta, né? Agora é só almoço. Mas isso em tudo, né? Entendi. Almoço e jantar, né? Entendi, das vezes que você almoçou 2 vezes também, saiu e voltou, né? Eu só conto uma, Coitado eu do seu conto Aloysio. diária, né? Um abraço ao seu Aloysio, boa noite, Marcos, só para registrar aqui. Boa noite, Léo, boa noite. Você viu que nós abrimos com o dia total hoje, Muito né? muito bom. Parabéns ao Jimmy pela escolha mais uma vez. É isso aí, simbora, vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá, começando falando da Copa Paulista, temos o gol da vitória do São Bernardo, né? Temos o gol da vitória do Bernô, marcado aos 39 minutos do primeiro tempo. Paulo Marcelo conseguiu fazer 1-0 Bernô, imagens cedidas pela Master Sport. Jogada da direita, o Paulo Marcelo se antecipando ao zagueiro, o goleirão também foi mal, né? Acabou não tendo chances, a verdade foi essa, e o Paulo Marcelo fez o único gol da partida. O São Bernardo que venceu na estreia do técnico Wilson Júnior. Semana passada o Wilson esteve aqui no Esporte Mais, falou aí da importância de vencer esta partida e de fato isso se concretizou. 3 pontos para o Bernô. Coloca aí todos os resultados desta rodada da Copa Paulista. O Linense venceu a Catanduvense por 1-0, o Penapolense 3, Rio Preto 0. Resultados do Grupo 1. No Grupo 2, 15 de Piracicaba acabou perdendo em casa para a União Barbarense por 2-0. No Grupo 3, Ituano 4, Grêmio Barueri 1, São Bento 2-2 com o Paulista. O Audax empatou sem gols com o Juventus. É o resultado que é importante para o São Bernardo, que venceu, como dissemos, o São José por 1-0. Classificação. Tem o Nacional na ponta com 9 pontos. No grupo 4,
grupo do Bernoulli. O Audax é o 7º e o São Bernardo pulou para a 3ª posição. São 3 equipes que se classificam à próxima fase. Já na próxima rodada, o São Bernardo não consegue alcançar o Audax. De qualquer maneira, foi start para a equipe fazer uma campanha melhor do que vinha fazendo 2 derrotas consecutivas. O Juventus tem 2 pontos e o São José apenas 1. Próximos jogos. Partida próxima quinta-feira. Catanduvense, Penapolense, Mirassol e Linense. No sabadão, Independente 15 de Piracicaba, Paulista e Ituano. No domingo tem Primavera e São Bento. O São Bernardo enfrenta o Juventus às 10 da manhã lá na Rua Javari. Um jogo dos mais importantes porque o Juventus está lá embaixo. De qualquer maneira, se o Juventus vence o São Bernardo, o Juventus passa o Bernoulli. Então o negócio é vencer, mais uma. Fica aí nossa expectativa. E o Nacional enfrenta o Audax, jogos da Copa Paulista. É isso aí. De imediato a gente fala também do Sub-20. São 4 as equipes da região que disputam a competição, a primeira divisão do Sub-20 Paulista. E a gente passa todos os resultados do grupo que interessa pra gente, que é o grupo 4. Coloca aí pra gente. Olha o resultado que eu disse. O Santo André venceu o Santos. O Santos até então era o vice-líder. 1-0 Ramalhinho. Baita resultado. O São Bento empatou com o São Paulo 2-2. O São Caetano venceu também. Passou pelo Audax por 3-0. Juventus 0. Atlético Sorocaba 1. O São Bernardo venceu também. Passou pelo Cotia por 2-0. O Grêmio Barueri venceu o Água Santa. O Água Santa foi a única equipe da região que acabou perdendo na rodada neste grupo 4, infelizmente. E a classificação, hein? Tem o São Paulo na liderança ainda, o São Paulo que acumulou uma gordura interessante, né? Com 28 pontos. E o Ramalhão é o vice-líder da competição. Baita campanha! Os meninos do Ramalhinho voando na primeira divisão do Sub-20. Também tem o Santos na 3ª posição, o São Caetano entrou aí no G4, tem 21 pontos o Azulinho. Audax 19, Grêmio Barueri 15, Atlético Sorocaba 14 e Água Santa tem 14 pontos. São Bernardo, mesmo com a vitória, acumula 13 pontos, é o 9º colocado. Juventus tem 9, Cotia 9, São Bento tem 8 pontos. Próxima rodada, Audax e São Bento. No sábado, Cotia e Juventus, Atlético Sorocaba e Grêmio Barueri, o Santos enfrenta o São Caetano. Tem São Paulo e Santo André também, e o Água Santa tem o clássico regional pela frente com o São Bernardo, hein? Tá aí, portanto, os jogos desta rodada do grupo 4, né? O grupo que nos interessa. É isso aí, no próximo bloco a gente fala de voleibol de Série D e da 2ª divisão do Campeonato Paulista. Em instantes, até já! É isso aí, estamos de volta com o Esporte Mais desta segundona para falar de voleibol. Infelizmente a notícia não é legal, o São Bernardo entrou em quadra no último final de semana, na última sexta-feira, né, na verdade. E aí a informação é que o Bernoulli acabou perdendo mais um jogo pela seletiva que oferecia a vaga só ao campeão para a disputa da Superliga A. E com mais esta derrota, a segunda em 3 jogos, o São Bernardo deu adeus ao quadrangular decisivo e com isso vai disputar a Superliga B na próxima temporada. Aliás, é esta temporada, né? A temporada do vôlei começa agora, já começou. Começa a partir de abril, as equipes começam a ser montadas e aí depois o pessoal, a partir de maio, já tem algumas competições, vem jogos regionais, vem o Campeonato Paulista pela frente, tem jogos abertos do interior também e aí a Superliga no comecinho do próximo ano, dezembro já começa, né? Os preparativos e aí, portanto, teremos Santo André e São Bernardo também disputando a Superliga B. Simbora com informações da Série D do Campeonato Brasileiro. São Caetano não jogou, mas os resultados sempre interessam. Na tela.
Volta Redonda perdeu em casa, 2-0 para o Lajeadense. Que resultado surpreendente. Pela campanha que fez o Volta Redonda até agora, né? A gente não tinha análise do que era o Volta Redonda antes da disputa da Série D. Mas, pelo que fez o time até o momento, eu esperava uma vitória do Volta Redonda, de fato. Foz do Iguaçu, 2-0 para cima do Metropolitano. E a classificação ainda tem o São Caetano na ponta com 9 pontos. O Lajeadense encostou, tem 9 também. Volta Redonda tem 6. Metropolitano 3, assim como Foz do Iguaçu. Os próximos jogos, o São Caetano volta a jogar em casa, no domingão. São Caetano e Metropolitano. Também tem Foz do Iguaçu e Lajeadense, os jogos da próxima rodada da Série D. É isso aí, segunda divisão. Infelizmente, o Mauaense acabou sendo derrotado e deu adeus à competição com uma rodada de antecedência nesta fase de classificação. Já o São Bernardo venceu mais uma e garantiu a liderança do grupo. Coloca pra gente todos os resultados desta rodada. Vamos lá. Resultados do grupo 3. Tá aí, ó, Esporte Clube São Bernardo vencendo a Portuguesa Santista por 3-0. Esporte Clube que conseguiu, portanto, assegurar a liderança deste grupo 3. Aliás, o São Bernardo é a segunda melhor equipe da competição. São 30 equipes, são 3 grupos de 10 equipes. E o São Bernardo tem 37 pontos, né? Daqui a pouco a gente confere a classificação, mas só perde para o Olímpia. Olímpia que tem uma campanha com 39 pontos, baita campanha do Esporte Clube neste ano. Olha o Ecos, hein? Perdendo em casa para a União Suzano por 6-0. Passando o Ecos, hein? Não sei porque, tem time que entra na competição, não sei porquê. Você desconhece... Ô Marcos, você conhece alguém lá no Ecos, não? Eu conheço, Léo. O Tinguinha. Grande Tinguinha é back central lá do Ecos. Mentira. É o clássico lá, né? É o Jogou clássico. faz muito tempo, né? O clássico de Suzano lá, Ecos e União. Pelo amor de Deus, que jogo é esse? Taboão da Serra venceu Guarulhos por 4-3. O CAD, CAD, hein? Situação do... O CAD, depois que perdeu 6 pontos pela escalação irregular de jogadores, abandonou a competição, né, meu? Mantiqueira 5-0. Jabaquara venceu o Mauaense por 2-1. O Esporte Clube fez deu uma força, né? Venceu a Santista. E aí o Mauaense conseguiu perder o jogo. Enfim, coisas do futebol. Esporte Clube, como eu disse, 37 pontos. Garantido na primeira posição do grupo com uma rodada de antecedência. Já está classificado à próxima fase. Jabaquara também tem classificação garantida. Aliás, estão definidos os 4 que seguem em frente deste grupo 3. Jabaquara, Taboão da Serra e também o Mantiqueira. A Portuguesa Santista tem 23 pontos. União Suzano 22 e o Mauaense apenas 21 pontos. Vai cumprir tabela na próxima e última rodada da fase de classificação. Guarulhos tem 17 pontos, o CAD tem 15 e o Ecos apenas 5 pontos. Próximos jogos: Taboão da Serra e CAD, União Suzano e Esporte Clube São Bernardo, Mauaense, Ecos, Mantiqueira e Guarulhos e Portuguesa Santista e Jabaquara. Jogos deste grupo 3. É isso aí. Tabelão, né? Segunda-feira é tabelão, resultados para você ficar muito bem informado em relação aos times da região, em relação às equipes da nossa região que disputam as mais diversas modalidades. Voltamos amanhã a partir das 8h15 da noite. Ótima semana, ótima continuidade de semana, ótima terça-feira. Tchau.